Boa tarde, tudo bem com vocês que estão aí conosco no nosso webinar, né? Então gostaria de dar boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos bater um papo aí sobre riscos psicossociais. Então essa mudança na norma regulamentadora 1, nós vamos abordar um pouquinho, né? Dar um olhar mais profundo, né? Mas também panorâmico sobre essas mudanças, que impactos que elas acontecem realmente, o que nós temos que fazer, como é que eu faço uma avaliação de risco psicossocial e até o que são riscos psicossociais, né? Quais tipos deles são. Então, nossa ideia hoje é bater um papo sobre isso, conversar com vocês também. Então, vocês têm o chat aí para conversar conosco, coloquem aí dúvidas no chat. Estou acompanhando o chat aqui também. Posso trazer algumas perguntas de vocês aqui para o nosso bate-papo. E a nossa ideia hoje é ter esse papo aqui com um time, né? Nós estou aqui acompanhado com um time de especialistas e... mas tá travado o áudio ou não? Olá, pessoal, acho que deu um problema no áudio aí para vocês. Então eu vou dar uma voltada aqui. Boa tarde de novo, né? Vocês me ouvem bem? Coloca no chat aí se vocês estão me ouvindo bem. Escreve aí para eu poder olhar aqui. Estão ouvindo normal, então tudo bem. Então vamos lá. Então, como eu estava falando, nós vamos bater um papo sobre riscos psicossociais. E hoje eu tenho aqui duas pessoas especiais juntamente a mim. Então, me apresentando para vocês. Meu nome é Ricardo Murtada. Eu sou formado na área de segurança do trabalho. Trabalho na área de educação também em saúde mental. E estou acompanhado aqui da Patrícia, nossa psicóloga, coordenadora de psicologia do Grupo Posture. E também com o nosso CEO aqui, o Felipe De Guida, que é aí também um especialista nessa área e vai trazer aí muitos insights interessantes para nós. E, Felipe, dá um pouquinho aí de oi aí pra galera, fala um pouquinho pra gente aí dessas mudanças, né? O que você tem percebido com isso? Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse webinar. A gente montou com muito carinho, entendendo aí um pouco a aflição de muita gente diante desse tema, dessa novidade, não tão nova assim, né? Porque em agosto lá já teve essa portaria atualizada aí, então agora existe uma corrida de todos os gestores, inclusive acho que a maioria que está aqui, para se adequar a essa nova a atualização da NR1. Então é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Patrícia Munk, com o Ricardo Murtada, e fiquem à vontade aí para trazer também questionamentos, e será um enorme prazer então aqui compartilhar todas essas informações aí com vocês, tá bom? E Patrícia, quer dar um oi para a galera aí? Bom, boa tarde para todo mundo. Fico muito contente de poder participar desse momento com todos vocês, né? Sejam nossos clientes já, pessoas interessadas no tema. Para nós é muito importante a gente multiplicar conhecimento para que vocês alcancem o máximo de informações, para, como o Felipe falou, que vocês consigam implementar isso dentro da empresa e que vocês consigam também avançar, né, nesses processos de cuidado, principalmente agora em saúde mental. Isso aí, coloca para nós aí no chat um pouquinho do que vocês já viram aí, o que vocês já estão sabendo, ou até se vocês já estão aplicando alguma questão, algum tipo de levantamento psicossocial nos documentos de segurança de vocês. Coloca no chat pra gente o que vocês já têm feito, ou se não tem feito nada, ainda não estão ainda nesse mar, tentando entender o que está acontecendo. Coloca pra gente aí no chat e vamos começar nosso papo abordando um pouquinho algumas questões. E a primeira, acho que questão que a gente pode começar a conversar e a discutir é: que mudança foi essa na NR1, né? Que impacto é esse que está todo mundo falando? E eu acho que a gente pode dar um panorama histórico aí sobre o PGR, né? Então, lembrando aí que o PGR já é uma mudança muito importante para nós quando nós estamos falando sobre levantamento de riscos ambientais em geral. Então, nós tínhamos antigamente o PPRA, né? Quem já é da área de segurança do trabalho e está acostumado aí com esse levantamento ambiental. Nós tínhamos o PPRA, né, que tinha aí como foco principal
os riscos químicos, físicos e biológicos. E aí, com a alteração da norma regulamentadora 1, que é uma norma antiga, a primeira norma regulamentadora aí está desde 78, né? Com essa alteração que aconteceu nos últimos anos com a NR1, se tornou um documento muito mais amplo, né? Um programa muito mais amplo. Lembrando que o programa não é só um documento jogado no ar, né? Programa não é aquele documento que você guarda na gaveta, né? Então, muitas vezes a gente fazia a brincadeira de que o PPR era um documento que o pessoal guardava na gaveta, né? E não é isso. O programa são ações reais que vão trazer transformações reais na empresa, né? E que vão cuidar da saúde dos colaboradores que fazem a máquina funcionar, né? Quem faz a máquina funcionar muitas vezes são a equipe de trabalhadores, né? Uma empresa é feita desses colaboradores. Então, essas mudanças na norma regulamentadora número 1 trouxeram para nós uma amplitude na análise de riscos, né? E com isso a gente começou a identificar não só riscos químicos, físicos e biológicos, mas aprofundar questões de riscos de acidente, assim como criar uma ponte, uma interação com a norma regulamentadora 17, que é a norma que vai trabalhar sobre avaliações ergonômicas, que é aí onde nós encontramos os primeiros dados, né? Os primeiros levantamentos relacionados a riscos psicossociais. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode abordar no nosso webinar aqui é que riscos psicossociais não são uma coisa tão nova assim como nós imaginamos, né? Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Agora surgiu. Não surgiu do nada. Na verdade, os riscos psicossociais já faziam parte da programação da norma regulamentadora 17, das avaliações ergonômicas, e agora ela incorpora o principal programa, que é o programa de gerenciamento de riscos, né? Então, agora ela traz essa novidade, que é essa incorporação, é trazer aspectos da saúde mental dos colaboradores, sejam eles organizacionais, ambientais ou até interrelacionais, para o dia a dia da empresa. Mas nós temos um histórico da norma regulamentadora 17, né? E o nosso CEO aqui também é um dos grandes ergonomistas que nós temos aqui no Brasil. Felipe, o que você vê aí ao longo da sua jornada nessa relação de riscos psicossociais e a norma regulamentadora 17, né? Sim, muito bem colocado, Ricardo. A norma, né, regulamentadora número 17, que trata de ergonomia, desde os seus primórdios, né? Eu coloco até aqui, eu até trouxe uma colinha aqui para ler o item para vocês. Que ela traz o seguinte, né? Esta norma regulamentadora visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Então, isso resume bem o que é ergonomia. Então, os aspectos, né, psíquicos, ou a gente hoje chamando de psicossociais, já constam na norma e já fazem parte do trabalho do ergonomista dentro das empresas. Só que daí trazendo um pouco para a realidade, né? Trazendo um pouco para a realidade das empresas, e aliás, assim, com a nossa experiência em muitas empresas que nós vamos fazer um trabalho de ergonomia, infelizmente muitas delas acabam tendo um pouco de resistência quando a gente vai mexer um pouquinho nessa questão psicossocial. E agora eu acho que a própria NR1 vem para consolidar essa importância desse fator, né, psicossocial. Então, agora é a hora de realmente a gente ter uma atenção, né, pôr a mão na massa, mesmo porque, né, os dados, a gente vai passar um pouquinho de alguns dados aqui, não mentem, né? Todo mundo acho que está vivenciando um pouquinho dentro da sua própria empresa, as questões, né, de saúde mental. Então, é de suma importância agora a gente realmente colocar em prática isso, tá? Então, muito bem colocado, já existia. E hoje tem que trazer esses aspectos, né, incluindo os aspectos psicossociais para dentro do PGR, para que a empresa possa evidenciar, entender o que está acontecendo e, como o Ricardo falou, de suma importância depois ter um plano, que acho que é o mais importante, né? Porque muita gente, lógico, tem a preocupação do documento, né? Legal, né? De atender a NR1. Só que para atender a NR1, você vai precisar ter um plano também de ação e tem que ter as ações, né? Porque não adianta você, o documento está aqui, já estou atendendo a norma, e aí vai um fiscal lá, tá, mas e o plano de ação? Está em andamento? O que você está fazendo? O que não está? Eu acho que é aí que é o grande diferencial, vamos dizer assim, né, das empresas, ter esse olhar, ter essa preocupação realmente com a saúde dos colaboradores, que no final vai impactar em produtividade, em diminuição
de afastamento, absenteísmo, coisa que a gente já sabe, né, de alguns resultados. Não, e tem também a lei, né? A lei também que veio agora também, que é a Lei 14.831. Não sei se a Patrícia quer falar um pouco dessa lei. Então, acho que seria interessante também, porque ela vem compor, né, complementar a questão da NR1, dessa atualização com relação às questões psicossociais, né? Sim. Então... eu acho que o grande aspecto que engloba, talvez, a junção dessas duas ações, né, desse plano de ação, eu acho que não é só um caráter de fiscalização, mas acaba sendo um caráter de prestação de contas, de fato, né, como o Ricardo falou. E a gente tem um PGR, a gente joga dentro da gaveta e está tudo ok, a gente está ali dentro dos parâmetros esperados. Mas a lei ela vem para justamente trazer uma base de bem-estar para esse colaborador, ela vem certificar a empresa de que ela está agindo de acordo com as normas estabelecidas, com o que é esperado pelo Ministério do Trabalho em relação ao bem-estar, em relação aos riscos, em relação às normas, né, que fazem com que a pessoa se sinta devidamente pertencente àquela empresa. Então, para além disso, existe a necessidade realmente de fiscalizar o que está acontecendo. Isso vem com prestação de contas, né? Seja através do número de afastamentos, né? Então, esses dados são dados importantes que muitas empresas vão precisar ter, né, para conseguir consolidar a certificação. A certificação ela se dá por meio de uma comissão estratégica dentro do Ministério do Trabalho. Então, essa comissão, ela, para nós ainda também, né, que estamos aí junto com vocês estudando todo esse processo, ainda é vamos pensar assim, uma lacuna ali de dúvidas em relação a como esse processo se dará. Mas ela vai acontecer e as pessoas vão estar preparadas para receber, né, esses fiscais, para observar essas fragilidades. Durante muitos anos, o RH foi visto como um departamento pessoal e eu acho que as empresas têm pensado também nesse RH de porta aberta. O RH de porta aberta facilita com que o colaborador tenha segurança de admitir ou de entrar ali com um afastamento ou com um processo de cuidado de saúde mental. Falar que ele está num sofrimento psíquico e quando a gente fala de risco psicossocial, não só trazer, né, para nós é muito claro que a NR1 ela venha complementar as questões que o trabalho traz para a vida e prejuízo que traz para a vida da pessoa. Mas, às vezes, a pessoa já está com sofrimento psíquico lá fora e a gente tem que pensar que a gente é integral, né? A gente é biopsicossocial. Então, dentro desse aspecto, é importante a gente ter parâmetros de que o RH de porta aberta talvez seja o principal pilar para que esse colaborador se sinta seguro para poder trazer um atestado ou alguma forma de comprovar que ele precisa de ajuda, né? O pedido de socorro começa aí, né? Não, e é uma integração curiosa, né? Que a gente começa a perceber que é uma multidisciplinariedade agora, né? Então, não é mais o SESMIT, né? A segurança do trabalho que vai cuidar dos riscos ambientais. Agora, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, você precisa de psicólogos, de técnico de segurança, engenheiro, médico, a equipe de RH, todo um time focado justamente para conseguir fazer a análise desse risco psicossocial, né? Porque ele vai englobar muitas coisas, né? A gente vai olhar aqui outras questões e ele vai englobar muitas coisas para nós aí. E, como a gente vinha falando, né? Quem que precisa, né? Então, uma questão que eu acho interessante, né? O Felipe tem uma experiência em administrar empresas de muitos anos, né? E a questão é quem que precisa dessa análise de risco psicossocial. Tem muita gente se perguntando, a minha empresa, será que precisa mesmo fazer esse tipo de análise? Todo mundo aqui está feliz, todo mundo aqui está rindo o dia inteiro no trabalho, né? Então, o que garante para a gente aí essa necessidade de ter, colocar meu PGR e fazer uma análise de risco psicossocial? E que tipo de empresa que precisa disso aí, no fim das contas? Então, acho que até no slide a gente está mostrando, né? Porque, na verdade, no nosso entendimento, toda empresa, né, que tenha pelo menos um funcionário CLT, conforme preconiza ali a norma, precisa fazer o seu PGR e ter a sua né, análise ali de todos os riscos que o seu funcionário ou os seus funcionários estão expostos. Mas aí existem algumas exceções, né? Então, né, o Ministério traz que empresas, né, o microempreendedor individual, que é o MEI,
ou empresas ou microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, estão desobrigadas a fazer o PGR, desde que, né, não tenha nenhum tipo de risco ali dos seus colaboradores. O que traz pra gente um problema, né? Como a gente tinha falado, a gente até fez uma brincadeira, vocês podem olhar no nosso slide aí que vocês estão acompanhando, tem um parênteses nesse quem não precisa ter o PGR, né? Porque é muito difícil a gente chegar para fazer realmente uma declaração de inexistência de riscos. Como é que a gente pode fazer uma declaração de que riscos psicossociais não existem se a gente não fez uma análise desses riscos psicossociais? Então, quando a gente olha para a prática do negócio, é como eu costumo brincar, né? A minha empresa não tem risco nenhum, mas o meu colaborador trabalha o dia inteiro sentado. Então, eu tenho um risco ergonômico de possivelmente, né, de uma condição de estar sentado numa posição inadequada e trazer algum tipo de dano ergonômico. Eu posso tropeçar e cair e ter um risco de acidente em queda de mesmo nível. Da mesma forma que a gente acaba podendo ter riscos psicossociais. Então, nossa brincadeira de colocar esse não entre parênteses é justamente porque nós precisamos fazer análise, né? Esse é um dado curioso, porque a gente encontra essa questão. Algumas pessoas vão ler a norma agora e vão falar, pô, eu não vi isso na norma, né? Porque isso não está escrito na norma. Isso, na verdade, está nas discussões dentro do próprio site do Ministério do Trabalho sobre perguntas e respostas referentes às análises do risco psicossocial. Então, essa é uma coisa interessante, né? A gente quis trazer isso justamente para discutir. Quem precisa, no fim, qualquer empresa que tenha um colaborador CLT ali, né, contratado num regime CLT, precisa fazer esse tipo de análise. A gente precisa entender e reconhecer quem que vai... que tipo de ambiente que eu tô, né? E aí a gente vai ter aí ainda, ao longo do nosso dia a dia, aí, ao longo do nosso papo, a gente ainda vai falar sobre como fazer isso daí, né? Então, guarda aí que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Já vi gente aqui perguntando. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre como que a gente vai fazer isso, né? Então, nós temos alguns outros dados aí, né? Que trazem para nós aí na mudança, né? Uma deles é o prazo, né? É o que tá todo mundo preocupado, né? O prazo tá à nossa porta aí já, né? Então, a gente tem 26 de maio de 2025, né? O que essas empresas aí estão começando a pensar, né? Sobre essa questão, porque está na porta, a gente está aí há basicamente 2 meses da implantação e a nossa ideia e com esse webinar, e não só com esse, porque esse aqui é a primeira ação de outras ações que nós teremos, né? É começar a refletir um pouco sobre isso, né? Então, nós estamos falando aqui sobre essa questão dessas primeiras mudanças, né? Esse início aqui do nosso papo, porque o prazo está aí e nós já precisamos ter medidas de ações. Eu acho que um próximo passo que nós podemos perceber são os impactos. Por que é tão importante, no fim das contas, a gente estar falando de saúde mental no trabalho e o que nos garante, então, que é boa essa norma para nós? Muitas vezes algumas pessoas olham com o olho torto para a norma quando vem algo de grande impacto. Porque, no fim, é de grande impacto, né? A Patrícia está aqui para não deixar eu mentir. É de grande impacto para as empresas uma mudança radical, sobre saúde mental. A gente está falando de algo muito profundo, né? Sim, eu acho que durante muito tempo, assim, a gente ainda enfrenta, né, o estigma, o preconceito em relação a situações de saúde mental. Quem procura o psicólogo é o louco, quem procura o psiquiatra é o louco. Então, a gente vem, né, numa luta aí dentro do processo antimanicomial até, entendendo que a pessoa que busca ajuda é porque ela precisa de ajuda, né? Seja uma pessoa que tem uma situação de um risco físico, né? Teve um acidente de trabalho ali. Ela vai buscar ajuda dentro daquele contexto, de repente vai passar por fisioterapia, né? E a situação mental é da mesma forma, né? O que traz para a gente, talvez, esse maior impacto da norma é seguir à risca, sem grandes preconceitos, a necessidade de cuidar da saúde mental dos colaboradores, né? Entendendo que somos universais, entendendo que nós podemos ser empáticos, que podemos acolher essas demandas e que é nosso papel conscientizar as pessoas sobre isso, né? Esse é um ponto importante, mas a gente pode olhar para os dados, né? Então, porque a gente trouxe alguns dados para vocês, alguns poucos dados. Se vocês entrarem na internet agora e começar a levantarem dados, vocês vão perceber o que a gente está trazendo aqui é a ponta do iceberg só, mas alguns dados interessantes aí que aparecem para vocês aí, como o do próprio Ministério do Trabalho, né? Que vai trazer uma questão interessante, né? Que é as empresas que promovem saúde mental para os seus trabalhadores. A gente está falando aqui de uma certificação que não é uma certificação de gaveta, né? A gente está falando de uma certificação
que é algo de mudança real dentro das empresas, né? As empresas vão trazer aí para nós agora um impacto real na saúde dos colaboradores, tudo bem? Então, vou trazer mais alguns dados aí. O Felipe e a Patrícia, fiquem à vontade para comentar os dados do que vocês têm percebido aí. Então, esse é um dado, a importância do cuidado da saúde mental no trabalho, né? Faz muita diferença para a gente ter um colaborador doente e em questões de saúde mental na empresa, Patrícia? Não. Não faz nada? Na verdade, não é importante um colaborador estar num sofrimento psíquico e não ser cuidado, né? E eu acho que tem uma questão importante, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, mas que eu não vou deixar de comentar agora, porque tem esse gancho, da importância das lideranças nesse processo, né? Do quanto é importante o líder perceber o seu time, a sua equipe, para que ele também seja um comunicador para alguém a mais, né? De que essa pessoa está precisando de ajuda. E isso funciona super bem, porque essa pessoa consegue enxergar para além daquele processo de trabalho que visa a questão ergonômica, muitas vezes, aquele fazer diário, né, onde a pessoa se vê fazer sempre a mesma coisa, mas a gente sabe que essa pessoa pode ser vista por outros, né? Então, um ambiente que traga essa segurança psicológica para ela pode ser um fator super importante para que ela se sinta bem. E aí é um ponto interessante, né? Porque a gente traz justamente isso. Existe uma relação, muitas vezes se pensou que saúde mental era um prejuízo, né? Vou ter um programa de saúde mental na empresa, vou gastar mais dinheiro com isso. E é o que a gente vê de diferente, né? A lucratividade da empresa cai quando os seus colaboradores estão mentalmente doentes, né? Felipe, conta um pouco pra gente o que você enxerga disso. Eu acho que esse dado, né, desses custos que as empresas têm, $1 trilhão, né, com relação à perda de produtividade. E eu acho que, na verdade, a gente trouxe algumas matérias aqui e o que mais a gente vê hoje nos jornais, né, nos sites de notícias e tudo mais, são as questões dos problemas de saúde mental dentro das empresas. Isso acho que todo mundo que está acompanhando aí também tem visto muitas notícias com relação a isso. E aí eu, como empreendedor aqui, e até também tem pesquisas que o próprio empreendedor, né, tá passando por momentos de ansiedade, de estresse, de burnout. Só que a gente tem que ter ferramentas para lidar, logicamente, com essas questões. Mas pensando, né, vocês aí, gestores, né, que estão dentro das empresas, é uma questão de sustentabilidade, né? Se a gente não tiver um olhar, né, para esse funcionário, né, para que a gente previna e não só também trate, você tem que ter as duas frentes, né, porque tem muita gente que já está com um problema, então precisa ser mais corretivo. E tem muita gente que, né, está exposto a alguns riscos que talvez a gente vá falar aqui mais adiante, e a empresa precisa ter esse cuidado, ter esse olhar, se ela realmente quiser profissionais produzindo, né, profissionais que tenham sim ali, né, uma boa saúde mental, que consiga entregar tudo aquilo que ele tem que entregar, que ele esteja disposto a trabalhar. E aí volta a falar, né, sempre com um olhar para as questões de afastamento, absenteísmo, principalmente as questões relacionadas a transtornos mentais, né? Então, os dados estão aí, acho que a gente trouxe poucos até dados aqui, mas mais para elucidar um pouco e trazer um pouco essa importância dessa questão nesse momento. E até da cadeia como um todo, né? Porque a gente muitas vezes esquece que essa questão vai pegar desde o funcionário ali de base, da operação, até o autogestor, né? Tá todo mundo dentro desse barco de impactos psicossociais, né? Sim. E é uma coisa que tem que ser tratada desde a liderança dos times. A Patrícia trouxe uma coisa interessante, né? Que é desde a liderança. Então, a liderança sendo treinada para lidar ela mesma a questão de saber como lidar com as questões de saúde mental e de também cuidar do seu time, né? Então, a liderança muitas vezes tem um papel duplo, que é de cuidar de si mesmo e cuidar do seu time, né? Então, esse é um dado interessante para a gente. Tem outras notícias aí, né? A crise mental no Brasil tem subido drasticamente, né? A gente tem percebido isso em várias faixas etárias, não só no trabalho. Até o dado de 470 mil afastamentos por transtornos mentais em 2024. Assim, e isso representa 68% de aumento com relação a 2023. Então, assim, está numa crescente absurda. Então, são dados importantes, né?
Eu acho que já é um sinal de que as pessoas têm buscado ajuda, né? Esses dados são dados que conseguem ser levantados a partir do momento que a pessoa busca ajuda, né? São dados que a gente consegue levantar da OMS que alcançam normalmente o serviço público, mas vocês podem imaginar que esse número deve ser infinitamente maior, contando que pessoas buscam serviço particular, né? Então, muitas vezes buscam um psiquiatra particular, buscam um psicólogo particular. Então, esse número pode ser que seja ainda maior. Super né? É que nem acidente de trabalho, né? Você pensa que o acidente de trabalho é um número muito absurdo no Brasil e ainda é subnotificado, né? Alguns dados dizem que a cada um acidente de verdade nós devemos provavelmente ter 3 acidentes, né? Então, é um número, assim, muito grande, tem crescido, o psicossocial, ele entra nessa gama aí e a gente tem que ter um olhar mais crítico. Bom, esse primeiro momento que nós tivemos aqui do nosso papo foi para trazer alguns dados preliminares para nós. Nosso objetivo agora é entrar um pouquinho sobre o que é o risco psicossocial e daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração dessa análise na prática aí para vocês. Então, como é que a gente tem na postura e analisado esses riscos psicossociais aí? Então, a primeira questão para a gente é o que são, no fim das contas, os riscos psicossociais. Como é que eles estão presentes no ambiente de trabalho, né? A Patrícia pode nos ajudar um pouquinho aí sobre o risco psicossocial, né? O que é um risco psicossocial? O que eu tenho que avaliar dentro da empresa, né? Essa é uma pergunta, assim, importante para nós, né? Essa é uma coisa que a gente tem discutido bastante. A gente tem um time multidisciplinar dentro do Grupo Posture, né? Então, a gente conta com enfermeiro, técnico de segurança do trabalho, psicólogo, profissional de ginástica laboral, seja tanto educador físico quanto fisioterapeuta. Então, a gente discute isso entre equipe porque a gente entende que tem um olhar mais amplo para a gente poder identificar o que são esses riscos. E em algum momento a gente falou, olha, é muito subjetivo a gente identificar esse risco, né? Mas a gente identifica algumas fragilidades muito importantes, significativas, para que a gente recorra aí a esse mapeamento, a essa avaliação. Como sobrecarga de trabalho, como assédio. São situações que colocam esse colaborador numa situação de um sofrimento psíquico intenso, que pode ser episódico, como pode ser que se prolongue por muito tempo. Uma pessoa que está num serviço público, por exemplo, essa pessoa ela pode estar muito mais exposta, porque ela já está nesse trabalho há bastante tempo, de repente fazendo a mesma atividade durante muito tempo, assim como você pode pegar uma empresa de família, né, que é uma empresa grande, uma indústria, e você conhece os vizinhos trabalham com você e aquele risco ali tá posto, né? Mas esses riscos, eles vêm muito por questões que podem ser subjetivas, mas podem ser inerentes à atividade de trabalho que ela está realizando. Então, a questão de atendimento de metas inalcançáveis, a questão do próprio burnout, né, que é a exaustão, a gente pensar que a pessoa não consegue muito balizar a vida pessoal e a vida profissional. Então, esses aspectos são pequenas situações que fazem com que a pessoa entre no momento de estar exposta a esse risco psicossocial, né? E a gente ainda tem que pensar que é uma análise global de entender sobre a organização do trabalho, né? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, a organização do trabalho conta muito quando a gente está pensando em risco psicossocial, a forma do ambiente, né? Quando a gente vai ver aqui até os próprios fatores de riscos psicossociais, a gente vai ver já, eles vão englobar justamente isso, né? Como que é o processo organizacional da empresa, qual que é a cultura da empresa. Então, muitas vezes pode ser que os riscos psicossociais estejam dentro da própria estrutura organizacional. Então, quando a gente vai olhar, muitas vezes é uma mudança cultural, né? Então, por isso que a gente falou que está dentro de um programa, né? É um processo no qual a gente vai ter que não só levantar o risco, analisar o risco, essa é uma primeira preocupação. Eu acho que é a preocupação que a maioria das pessoas está tendo, mas, na verdade, a nossa ideia é que a gente aprofunde isso e faça uma transformação até cultural dentro da estrutura da empresa, ok? Então, alguns fatores psicossociais aí que a gente tem que começar a analisar, né? Então, acho que o primeiro deles que a gente pode olhar, e é um dos mais importantes e um dos de métricas mais acessíveis para a gente, são os fatores organizacionais. Então, tem alguns pontos que são interessantes aí, né? Como a carga excessiva de trabalho, né? Então, uma coisa que muitas vezes a gente não tem essa percepção e é o que leva, na maioria das vezes, a um burnout, né? É o colaborador, muitas vezes, que vai chegando à sua exaustão, vai tentando entregar mais, não consegue entregar mais. Ele está achando que o problema está nele e muitas vezes eu estou numa carga excessiva de trabalho. E tem um profissional que é o workaholic, né? Que ele gosta de trabalho e ele não percebe essa carga excessiva. Sim. Ele mergulha no trabalho de uma forma tão intensificada, para ele aquilo é prazeroso, mas ele entra num sofrimento aos poucos. Sim. Então ele vai percebendo essa carga excessiva, né? Sim, sim.
ambiguidade de função, né? Ou falta de controle sobre a atividade, isso é uma coisa interessante, porque ela vai ter um duplo caminho, né? Que é uma questão da organização do próprio trabalho, assim como da gestão do tempo individual de cada colaborador, né? Então, são fatores que a gente tem. E um fator que muitas vezes passa desapercebido por nós é a desigualdade e a falta de reconhecimento no trabalho. Então, um dos fatores organizacionais é: será que a distribuição de tarefas no meu ambiente de trabalho está sendo bem feito? Será que a gestão do trabalho está sendo bem feita? Então, percebam que os riscos psicossociais, muitas vezes, eles vão entrar numa profundidade que é a organização das atividades. Então, a nossa ideia, muitas vezes, é começar a pensar sobre isso, né? Será que as minhas atividades dentro da empresa estão sendo organizadas de forma que eu promova a saúde dos meus colaboradores? Então, acho que esse é um primeiro fator para a gente importante. De novo, e, né? inclusive aí entra na complexidade, né? Da gente até conseguir dar uma resposta igual para todas as empresas. Exatamente. Porque cada empresa vai ter a sua particularidade, a sua forma de organização. Tem empresas que são indústria, outras que são tecnologia, outras que são diversas áreas que nós temos aí no nosso mercado. Então, tudo isso acaba envolvendo questões organizacionais ali no dia a dia, que, de uma forma ou de outra, tem que ser analisado para ver se isso está impactando na saúde mental das pessoas. Sim. Então, é super importante essa questão. Outros fatores que entram aí, além dos organizacionais, são os relacionais, né? Então, relacionamentos importam também no dia a dia de trabalho da gente, né? Então, há questões que são importantes, né? Como assédio moral e sexual, que são métricas do compliance, né? Então, você vê que a gente entra com mais um grupo aí dentro da nossa estrutura de análise do risco psicossocial, que são os compliance da empresa. Que agora é lei também trabalhar isso dentro das empresas. Isso. E acompanha a norma regulamentadora 5, né? Você vê, a Pois é, CIPA está falando justamente. Então, percebam que é uma característica interessante que vem um caminho também dentro da NR5 e agora aumenta, né, essa análise dentro da NR1. E aí, por último, né, nós temos também os fatores ambientais aí, que são condições físicas inadequadas, né, ou insegurança no trabalho, que mostram um fator interessante que é a relação outros riscos, né, como riscos de acidente, por exemplo, ou riscos ergonômicos de má organização do trabalho, assim como a sua relação com o risco psicossocial. Então, percebam que a gente não só analisa risco psicossocial, a gente analisa só a relação com outros riscos da empresa, né? Que entra muito a questão do laudo ergonômico aí, né? O laudo ergonômico já vinha apontando um pouco dessa relação, né? Sim, exatamente. Eu acho que a insegurança ainda entra o fator de manutenção dos empregos, né? Eu acho que pós-pandemia trouxe muito isso, né? Durante a pandemia as pessoas estavam trabalhando de casa, muitas pessoas acabaram perdendo emprego, as pessoas que permaneceram trabalhando tiveram também essa insegurança de será que a empresa vai conseguir sustentar esse número de colaboradores? Então, isso entrou no processo de insegurança também, né? E aí, o que todo mundo quer saber muitas vezes, né? Essa análise de risco psicossocial aí, no fim das contas, né? Como é que a gente faz isso? Como é que se dá essa questão da análise dos riscos psicossociais? E a Posture tomou aí, a gente fez até uma brincadeira, né? Que a gente estava tomando, assim, um caminho um pouquinho diferente do que a maioria das empresas, né? Que estavam querendo construir suas próprias ferramentas para lidar com riscos psicossociais. A gente pensou que, se nós estamos falando que é uma questão profunda, que envolve multidisciplinariedade, né? Que unifica várias áreas da empresa, uma ferramenta não resolve. O que resolve para a gente é um método, né? Exato. E a gente nomeou esse método aí, né? Fala um pouquinho desse método para a gente aí, Felipe. Exato. Bom, então nós desenvolvemos, né, o Health Mind 360 graus, porque como o Ricardo colocou, né, existem algumas ferramentas e métodos no mercado para a gente conseguir levantar essas informações, muitas das vezes de forma mais profunda, tá? E isso a gente vai falar até um pouquinho mais adiante, mas depende muito do objetivo da empresa, né? O que a empresa quer, até onde ela quer mergulhar nessas questões, qual a profundidade que ela quer das respostas. Então, nós temos algumas ferramentas, tá? Que a gente, né, vai utilizar de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Como eu falei, às vezes você tem uma indústria, tem um perfil de mão de obra, um perfil de pressões ali diferentes de um escritório. Então, né, cada ferramenta, às vezes, ela vai conversar melhor com o tipo de trabalho desenvolvido dentro da empresa, tá? Então, a gente juntou, né, as ferramentas que a gente identificou que são as mais importantes, as mais utilizadas no mundo, tá?
e trouxe para que a gente possa aplicar, né, na sua empresa de acordo com a sua necessidade, tá? Claro, acho que importante, né, é a fundamentação científica. E foi aí que nós escolhemos um método, não necessariamente uma ferramenta específica, ou criamos uma ferramenta. Nós entendemos que a gente precisava de ferramentas que foram testadas cientificamente, passaram por pesquisas e que elas vão dar respostas para questões diferentes. Questões, por exemplo, como o clima organizacional, questões como a própria estrutura de saúde mental, né? Então a gente tem algumas ferramentas como a DAS 21, por exemplo, ProArt. Temos uma diversidade de ferramentas que nós utilizamos, né? Então, nesse slide aqui tem algumas ferramentas, aí vocês podem observar algumas ferramentas que vão analisar aí, nós vamos utilizar para analisar os riscos psicossociais. Né? Então, uma coisa importante é entender a particularidade do ambiente de cada empresa. Então, se você tem uma empresa que está envolvida com construção civil, a gente tem que fazer um tipo de aplicação. Então, isso é uma coisa interessante para a gente, né? Entender que existe uma particularidade do negócio, né? É uma empresa de administração, é uma empresa de vendas, é uma empresa de marketing, é uma empresa de construção civil, é uma metalurgia. Essa variedade de questões são importantes para a gente aí. Então, por isso que a gente está aí utilizando uma variedade de ferramentas, né? A Patrícia, por exemplo, tem uma experiência com a gente de atender vários clientes com ferramentas diferentes, para análises diferentes. Comenta um pouquinho para a gente aí, Patrícia, essa questão das análises dentro de cada ambiente. Um exemplo aí para nós. Eu acho que dentro de todo o construto que nós temos de ferramentas, né, de instrumentais, dentro da própria psicologia, ou até, como a gente falou no início, né, são instrumentos científicos. Para nós, ele tem muito mais embasamento para análise, para esse mapeamento ser um mapeamento conciso, seguro para a empresa. Como o Ricardo falou, cada empresa tem a sua especificidade, cada empresa tem o seu funcionamento, o seu clima organizacional, e tudo isso faz parte da escolha do instrumento correto para análise e mapeamento dos riscos psicossociais. Mas dentro das empresas a gente identifica algumas fragilidades específicas. Então, a gente pode até separar por algumas áreas, né? Seja em relação à questão comportamental, ao perfil profissional, a questão de saúde mental especificamente. Olha, a gente tem tido um número de afastamentos muito grande em relação a transtornos mentais. Então, a gente vai percebendo essas nuances e escolhendo quais são esses instrumentos que são validados, que são utilizados cientificamente, que trazem para a gente uma maior segurança e fidedignidade em relação aos resultados. Todo o processo que o Grupo Posture faz dentro de qualquer tipo de análise, a gente gera dados, né, dados importantes, significativos, para que o trabalho dê uma continuidade, não é só um relatório, mas que a gente consiga, de fato, apresentar para a empresa o que a gente pode fazer a partir daquilo, né? E como o Felipe falou, a gente vai mexer em processos que são delicados, né? E as empresas têm que estar prontas para ficar frustradas, para entender que é doloroso mexer em alguns aspectos, vai ter que mexer em cultura, em clima. Então, a gente usa essa base aí para poder pensar nesses riscos de uma forma segura. Então, rapidamente, eu vou fazer aqui um jogo com vocês aí e rapidamente a gente vai fazer uma análise de risco psicossocial. Então, uma coisa que eu brinquei, né, que eu falei que a gente não viu em lugar nenhum. O pessoal, como é que você faz uma análise de risco psicossocial no final? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, um levantamento qualitativo de uma empresa, tudo bem? Então, olhem bem para o quadro aí. Então, nós temos aí uma empresa X, que a gente deu um aspecto de metalurgia, e aí nós temos entre 150 funcionários, aproximadamente, na verdade, o número exato aqui para nós, sendo 110 homens, 40 mulheres. Esse é um impacto importante, né? Existe uma diferença no trabalho psicossocial de homens e mulheres. Esse é um outro ponto importante na nossa análise. Um dos dados analisados, né? Em questão de sofrimento psíquico, as mulheres entraram nesse momento de cuidado de uma forma diferente dos homens. Mas isso é uma coisa já de muitos anos. A mulher tem muito mais facilidade de buscar ajuda do que o homem. Então, esse é um processo da gente afinar junto com a empresa também. Sim. Olha, a saúde mental é para todos, né? O sofrimento é para todos, o chorar é para todos. Então, a gente tem essa diferença aí, talvez, mas a gente sabe que as mulheres têm essa facilidade maior de buscar ajuda, né? E aí é um ponto interessante, né? Então, imagine aqui nossa análise, aqui nossa empresa aqui fictícia, ou nem tanto assim.
E aí nós fizemos um levantamento. Então eu coloquei uma pergunta para essa empresa fictícia, né? Então observem aí que nós temos uma pergunta e aplicação de um questionário para a empresa inteira. Óbvio, né? Aqui é um exemplo para vocês, é uma pergunta, esse aqui é um dos nossos questionários. Para vocês terem noção, esse aqui é um questionário aprofundado, são 90 perguntas esse questionário aqui. Esse aqui é uma pergunta que nós levantamos um dado sobre ela, tudo bem? Então, nós temos aí, se os colaboradores entendem que o número de funcionários dentro dessa empresa, eles são suficientes para que nós possamos executar a atividade. Então, foi feita uma pergunta. Você acha que o número de colaboradores é suficiente para que vocês consigam executar as tarefas dentro da empresa? E olha que assustadora essa resposta, né? 70% da empresa diz que nunca é suficiente. 20% da empresa vai colocar que é raramente. 5% vai dizer que às vezes e 5%, quem sabe no seu próprio nicho de trabalho ali, ou setor de trabalho, o grupo ali é suficiente. Então perceba que nós temos um número alarmante de 95% das pessoas dizendo para nós que as condições de trabalho são ruins num sentido, porque, e isso vai impactar um risco psicossocial organizacional para nós, porque não existe um número adequado de colaboradores para executar aquela função. O que Okay? gera sobrecarga, né? E aí você tem uma sobrecarga de trabalho. E aí como é que a gente faz então essa análise? Então aqui é um exemplo da nossa análise, né? Então aqui é uma ficha de análise de risco psicossocial. E lembrando que o risco psicossocial aqui, ele não é um grupo à parte. Esse aqui é um ponto que é importante comentar. Ele não é um grupo de riscos à parte. Ele é integrado com os riscos ergonômicos. É uma coisa importante que a norma traz para nós. Ela está integrada aos riscos ergonômicos, tá bom? Então, esse é o primeiro momento. Aí vocês podem observar bem no meinho da análise, eu vou deixar aqui em destaque para vocês, que está os níveis de classificação dos riscos psicossociais. E aqui a ideia é que nós consigamos aí fazer um parâmetro. Então, acho que a grande dificuldade que muitas pessoas estão tendo é como que eu vou fazer a leitura dos resultados dos riscos psicossociais. Porque a gente pode aplicar um questionário e ele vai dar um resultado para nós. E como é que eu integro isso dentro do PGR, né? Essa é a grande dificuldade. Como integrar o levantamento do psicossocial com o PGR. Então, nossa análise desenvolve uma forma aí, né? Então, o nosso formato é fazer uma relação entre os resultados dos testes dos riscos psicossociais com as tabelas, né, da BS 8800 ou das análises de severidade do risco. Então, são tabelas tradicionais na norma regulamentadora 1, que são utilizadas para fazer o levantamento de riscos ambientais do PGR, e sendo assim, a gente faz esse levantamento e então consegue aplicar. Então, por exemplo, aqui nós identificamos que esse risco, ele é um risco alto. Então, percebam que a gente destaca, né, 2 tópicos para nós. Vocês conseguem ler o tópico inteiro? Eu não vou ler o tópico inteiro porque ele é gigante aqui para nós, né? Mas vocês conseguem observar nessa imagem esse tópico sendo aplicado. Nós separamos um tipo de severidade do risco, um tipo de permanência desse risco e como que esse risco vai ser tratado dentro da empresa, ok? E colocamos dentro da nossa tabela de análise de riscos e ela vai indicar para a gente, por exemplo, que esse risco é um risco alto. E a partir dessa identificação, nós iniciamos nosso processo de levantamento do risco psicossocial. E aí, então, uma tabela completa para nós, né? Identificando que o risco é alto, identificando para nós que eu tenho um tipo de problema que é reversível, mas ele é um reversível severo. Então, muitas das ações psicossociais são interessantes porque elas são reversíveis, né? Não Sim. são ações que não tem o que fazer mais na empresa, mas em muitos casos são severas e levam tempo. Por isso é importante esse levantamento ambiental, né? Então, o levantamento ambiental dentro do PGR, dessa forma que a gente vem analisando, vai ser importante para poder identificar e prevenir que aconteçam casos como o levantado nessa análise para vocês. Então, aqui é um exemplo prático, real, de uma análise ambiental de risco psicossocial, ok? E aí, com isso na mão, nós então entendemos que temos que fazer nosso planejamento. E aí que o método faz diferença para nós. Nós não estamos só fazendo análise e aplicação de uma ferramenta. Percebam, uma pergunta trouxe para nós um aspecto
de um risco. Um questionário trouxe um aspecto. Então, nosso objetivo aqui é entender que a metodologia, né, um método mais completo, né, a gente chama de 360 por isso, né, ele dá uma volta, né, completa na análise do risco psicossocial, tem um impacto importante. Aí a gente consegue fazer um PDCA, né, ou um planejamento de ação de melhorias dentro da empresa. Lembrando que o PGR é um programa, né, e o programa ele tem essa premissa, né, que é a premissa de levantar o risco, identificar o risco, quantificar o risco, que foi o processo que nós fizemos aqui rapidamente. Depois de quantificar o risco, nós implantamos a medida de controle e avaliamos se essa medida de controle foi aplicada e ela trouxe resultados. Então, quando a gente pensa em método, é isso que a gente tem em mente, né? Método, uma análise completa com resultados e teste dos resultados, né? Então, esse é o nosso objetivo. Acho que essa é a saída que a gente tem para as empresas, né? Então, não é a aplicação única de uma ferramenta, mas sim uma avaliação completa. Ok? E aí a Patrícia comentou um pouquinho da lei, né? E eu gosto de falar muito dessa lei, porque a lei que vai trabalhar sobre empresas promotoras de saúde mental, ela é um braço importante em relação com a NR1. Porque se eu tenho uma NR1 bem feita, um programa bem feito, uma análise de risco bem feita, eu tenho o estabelecimento de as condições mínimas que eu tenho para ser uma empresa promotora de saúde mental. E aí nós temos dois braços. Né? E eu brinco que são dois braços que nós trabalhamos muito aqui, né? Raramente passa-se algum dia que nós não estejamos discutindo sobre esses dois braços, que é programas de saúde mental que vão trabalhar o bem-estar dos colaboradores e a parte de educação, né? Treinamento, desenvolvimento, são dois braços importantes que a gente vai ter e que fazem parte do método. Então, quando a gente está falando do método 360, então percebam, nós levantamos o risco, falamos sobre os impactos do risco, nós entendemos que precisa de um plano de controle, que eu preciso testar esse plano de controle e que eu preciso educar os meus colaboradores e a minha liderança para conseguir fazer aí um trabalho completo sobre riscos psicossociais. Então, são dois braços importantes e que a gente vem trazendo e vem trabalhando aí com bastante ênfase, né? Então, nós temos aí um dado importantíssimo para nós, que é as nossas estruturas, né? Que a postura oferece, né? O Felipe fala uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito interessante, que a postura ela gosta de um olhar amplo, né? Nós podemos concentrar num lugar só todo o nosso programa, todo o nosso investimento na saúde mental dos colaboradores. Aqui, fala um pouquinho pra gente aí do que a gente tem oferecido no geral, né? Que não é só uma análise mental, não é só um treinamento, né? A postura é muito mais que isso. Exato. Eu acho que é super importante esse ponto, e a própria lei ali, né? Elas nos traz algumas diretrizes do que as empresas precisam fazer na prática, porque como a gente falou lá no início, não adianta só fazer o levantamento, a análise, e você não ter um plano de ação. Então, é super importante as ações. E quando veio a lei, já veio muito de encontro do que nós já vínhamos fazendo e a gente vem fazendo, certo? Então, eu acho que assim, tudo parte, né? E a gente tem ali, vocês podem ver nesse slide aí, que eu acho que tem que partir também, o que até a gente chama, né? A forma de a gente ajudar as empresas seria um apoio consultivo. Né? O que seria esse apoio consultivo? Eu acho que as empresas elas precisam estabelecer uma política de saúde mental. Né? E nós ajudamos as empresas a entender como fazer essa política de saúde mental. Né? Porque isso tem que partir da alta liderança, né? Tem que estar dentro dos valores das empresas. Então, é super importante, eu acho que as empresas... Né, montarem a sua política, ter um entendimento do né, o que a gente vai fazer, o que nós vamos mexer. Eu acho que, já vi empresa falar de né, dentro dos nossos valores, a gente tem flexibilidade, a gente tem autonomia, né? Então tem que se falar bastante com relação a essas questões, e aí você tem que entender se você quer trazer isso para dentro da sua política de saúde mental. Né? A questão de, não 100% não ao assédio moral, ao assédio sexual, né, que vocês bem citaram também. Existe a atualização da NR5 também, que agora, né, as empresas são obrigadas a tratar desse tema, então é super importante também. E a gente vê por aí muito essas questões, né, de assédio e tudo mais. Então, acho que parte muito desse apoio consultivo que nós oferecemos para estabelecer algumas políticas e diretrizes do que vai ser feito dentro da empresa. E aí, logicamente, que parte para um diagnóstico, né? Que esse diagnóstico é o que vai conversar com a NR1, certo? Então, a gente tem
às vezes fazer até de forma, você colocou, né, alguns questionários, tem 90 questões, e são questionários às vezes mais profundos mesmo, mas acho que sim, a gente pode às vezes começar com uma avaliação preliminar, né, para que a gente consiga identificar, né, dentro da empresa quais são os grupos homogêneos, quais são os setores da empresa que merecem às vezes uma atenção, né, porque vai ser prioridade, não que os outros setores não vai ter uma atenção, mas aquele setor ali é urgente, precisa já resolver, precisa ter uma prioridade, né? E aí vem de encontro todos os serviços que nós oferecemos, que são as consultas com psicólogos, as consultas com psiquiatras. Hoje nós temos uma plataforma, né, para fazer esses atendimentos, né, e tem funcionado muito bem. A gente tem também psicólogo presencialmente em alguns clientes. Dedicado exclusivamente para esse cliente. Dedicado, né? Porque acho que a gente tem visto muito, até, né, abrindo aqui, a gente tem visto muito no mercado, né, algumas plataformas com consultas, tem lá milhares de psicólogos. Inclusive, nós até temos uma, mas a gente não vai abordar aqui, que é o Psico Smart, tá? Então, é uma plataforma que a gente chama de B2C, está aberta para quem quiser fazer uma consulta com um psicólogo, pode estar fazendo. Mas dentro do Grupo Postura aqui, diferente dessas empresas, né, que jogam lá centenas de psicólogos para fazer os atendimentos, a gente tem buscado ter o número de psicólogos, né, de acordo com o número de funcionários ali dentro da empresa, e esse time, sim, sob coordenação de Patrícia, o restante do time, está realmente, né, acompanhando, monitorando, entendendo o que está acontecendo, quais são os problemas, e sempre reportando para os nossos clientes, né, através de reuniões, através de relatórios, para entender o que está acontecendo com essa população. E lógico que isso também faz parte, a aplicação desses questionários de forma recorrente, para a gente entender qual que é a evolução, se está evoluindo, se está funcionando essas ações que nossos clientes estão implantando, tá? Dentro da plataforma tem trilhas de aprendizagem também, então ali dentro você tem toda uma trilha que é super importante, a questão educacional, né? Se você não educar essas pessoas, e aí também passa pelos treinamentos de líderes, né? Então nós temos aí clientes onde a gente está focado em preparar, em orientar os líderes, porque eles são essenciais nesse processo, né? A gente já viu as questões de abordagem, de formas de assédio, enfim. Então, é super importante que a gente treine, que a gente prepare, que a gente tenha momentos, né, de orientação com esses líderes e também de acolhimento desses líderes, que às vezes acaba assumindo muita responsabilidade, não sabe muitas vezes como lidar com essas questões, com o ser humano, e isso acaba afetando uma relação, né, como a gente viu a importância das relações dentro desse contexto. Aqui você já está passando, né? Se quiser até, né, a gente coloca, né? Então, o que eu devo fazer, né? Aí, se quiser passar até o próximo slide aqui, para a gente... porque já é mais ou menos isso que eu estou, né, dizendo aqui para vocês. Mas só complementando, né? A gente traz, até antes de entrar aqui no passo a passo aqui, mas o que mais nós oferecemos, né? Nós temos... além das consultas, né, dentro da plataforma, os treinamentos que vão, né, de todos os públicos dentro da empresa, nós temos também yoga, meditação, as rodas de acolhimento, rodas de conversa, para que a gente possa realmente ter um leque de soluções para poder ajudar a empresa, porque tem empresa que um formato vai atender melhor, outras, né, não se encaixa muito um formato de treinamento online, tem que ser um treinamento presencial, então a gente adequa conforme a necessidade ali de cada cliente, tá? E aí um passo a passo aqui, né, eu acho que eu já comentei com vocês, é o entendimento dos objetivos da empresa. Então, o que você quer? Eu quero somente ter o documento da NR1 para que, se vier alguém aqui, a gente, né, poder ter o documento. Ah, não, eu quero... Então, daí a gente, né, tem que fazer uma análise preliminar para poder já fazer alguns apontamentos ali e, de acordo com essa análise preliminar, entender se vai fazer ali um aprofundamento dessas questões, com questionários mais aprofundados e um entendimento maior dessas questões, tá? Os apontamentos, né, do CIS... Opa, mudei ali. A aplicação de ferramentas mais elaboradas, a construção do PGR, né? Os apontamentos dos riscos psicossociais, o planejamento das ações de mitigação e a implementação do plano
que já são essas atividades, né, que a gente já colocou aqui, que é propor, né, os ajustes, treinamento de liderança, tudo que a gente faz. E é por isso que a gente pensou num método, né, um Health Mind 360, entender que existe toda uma complexidade, né, uma análise completa, né, e um oferecimento de não só um dado ou outro, né, Sim. mas ter essa visão completa do risco psicossocial dentro da empresa, para além de colocar um dado dentro de um documento, mas uma ação real, né, que nós temos aí. Nós estamos caminhando para o final aqui, né? Então, vocês aí vão ter uma surpresa. Então, nós vamos deixar um QR Code aqui, nossa surpresa para quem ficou até o final conosco. Então, vocês vão receber um e-book aí. Todo mundo que participou vai receber um e-book falando aí tudo que nós tivemos aqui nesse papo, que foi o primeiro papo, então anotem esse, é o primeiro papo. Logo, logo nós teremos outros webinários, outras ações que vão tratar sobre riscos psicossociais. Então, até a chegada de maio aí, e depois também, né, nós vamos ainda trazer outras ações para aqueles que têm nos acompanhado. Então, coloca aí, aproveita aí, coloca a câmera e pega esse QR Code, entra lá nele e você vai ter ali alguns dados que você vai ter que preencher. E o que você vai ganhar fazendo isso? Porque ninguém faz isso de graça, né? A gente tem que ganhar fazendo isso, né? Então, vocês vão concorrer a uma palestra online sobre saúde mental. Então, nós vamos aí sortear algumas pessoas que vão ganhar aí uma palestra online sobre saúde mental. E é uma palestra que a gente vai ofertar e conversar com o ganhador, com a empresa ganhadora, né? E essa palestra aí vai ser promovida e vai trazer muito, né? Um primeiro passo, a gente costuma dizer que palestras abrem as portas para começarmos a falar de saúde mental. A gente vai ter aí oportunidades de conversarmos mais. Entre em contato conosco aqui do Grupo Posture. Tem dúvida? Ficou com dúvida? Quer entender um pouquinho melhor? Quer entender como é que a gente faz isso dentro da sua empresa? Entre em contato conosco, nossos canais estão todos aí. Chama a gente, marca uma reunião, a gente bate um papo, conhece melhor a sua empresa e pode aprofundar, personalizado para você, não só análise de riscos psicossociais, mas como o Felipe falou, uma política de saúde mental dentro da sua empresa, pensando na empresa e nos seus colaboradores. Patrícia, Felipe, muito obrigado aí pelo esse papo. Gente, muito obrigado para nos acompanhar aí, tá bom? E tenha uma excelente tarde para vocês todos. Grupo Posture agradece vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, grande abraço. Pessoal.